Olá, povo de Deus! Boa noite a todos! Que bom ter a sua presença aqui nessa segunda quarta-feira do ano de 2023 e o tempo passou muito rápido e nós estamos aqui novamente para ouvir um pouquinho a palavra do Senhor e crescermos em sabedoria e em graça diante do Senhor e diante dos homens. Para você que não me conhece, meu nome é Alana, eu tenho um ministério na internet chamado Cristão Declarado. Tenho um canal no YouTube que já conta com mais de 1 milhão de seguidores e eu tenho esse ministério já há quase 8 anos. É um ministério que eu desenvolvo com pregações, com congressos, acampamentos, enfim, principalmente para jovens e adolescentes, mas para adultos também. Todas as faixas etárias estão inclusas, mas é principalmente para os jovens e adolescentes, onde a gente fala sobre todos os assuntos possíveis, sobre namoro, relacionamento, escolhas, vida com Deus, decisões, família, pecados, enfim, renúncia, Bíblia e tudo mais. Então eu te convido a conhecer o canal Cristão Declarado. Tenho também 2 contas no Instagram, que é Alana Cristão Declarado e Cristão Declarado Oficial. Tenho também no Facebook e no TikTok, tá bom? Bom, meus queridos, nesse momento eu gostaria de estudar um pouquinho a palavra de Deus com vocês. E eu escolhi o verso que está no livro de Romanos, no capítulo 10, o verso 1 e o verso 2, ok? Mas antes de nós lermos, eu gostaria que você elevasse uma prece ao Senhor nesse momento junto comigo. Se você puder fechar os olhos, você fecha. Se você não puder, pode ficar assim mesmo, tá bom? Vamos orar. Querido Senhor, amado Pai, nós te agradecemos muito, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui na Tua presença, aprendendo mais sobre a Tua palavra e também crescendo junto com o Senhor. Te agradecemos, Deus, pela Tua misericórdia que se renovou mais uma vez e nós temos vida para estarmos aqui nessa quarta-feira tão abençoada e ouvindo a Tua palavra e aprendendo mais do Senhor. Que nesse momento o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração à compreensão, ao entendimento da Tua palavra, que possamos ouvir a Tua voz e que o Senhor realmente venha com providência na nossa vida, fazendo as mudanças que nós precisamos fazer e que a gente realmente consiga compreender a Tua vontade para nós acima de tudo, e que esse ano seja um ano de vitórias, um ano de conquistas, e acima de tudo a maior conquista que nós queremos ter é estar mais perto de Ti e crescer em sabedoria cristã e na nossa vida espiritual a cada dia. Que essa seja a nossa maior conquista, nosso maior sonho, nosso maior objetivo e meta para realizar neste ano que se inicia. Obrigada por tudo, fique conosco nesses momentos a seguir, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, nós iremos refletir um pouquinho sobre Romanos no capítulo 10, versos 1 e 2, e aqui diz assim: a minha versão é a Nova Versão Internacional, então talvez a sua seja um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo e a minha versão diz assim, Romanos 10, 1 e 2. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Bom, vamos parar por aí, nós lemos apenas o primeiro versículo. A carta de Romanos foi escrita por quem? Foi escrita por Paulo, nós sabemos disso. Paulo escreveu a carta de Romanos aos cristãos que moravam em Roma. E Paulo começa dizendo assim, irmãos. Quando eu chamo alguém de irmão, significa que eu tenho afinidade, eu tenho compatibilidade, eu tenho um amor por essa pessoa de um certo modo. Então ele diz, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas. Quem eram os israelitas? Os israelitas eram o povo de Deus, obviamente. Então aqui Paulo está falando aos cristãos, dizendo que o desejo do coração dele e a oração que ele faz a Deus pelo povo de Deus é para o quê? Para que eles sejam salvos. Quando eu li isso pela primeira vez, eu pensei, mas parece um paradoxo, né? Muito distante, algo difícil de compreender de certo modo. Tipo assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é para que o povo de Deus seja salvo. O povo de Deus seja salvo. E quando eu digo que alguém precisa ser salvo, significa que essa pessoa está o quê? Perdida. Se algo está perdido, essa coisa não está achada. Se algo está quebrado, significa que não está inteiro, e é algo óbvio. Então, se Paulo está dizendo que a oração a Deus pelos israelitas é para que eles sejam salvos, significa que esse povo de Israel, a qual Paulo está tanto intercedendo, não estão salvos ainda, estão perdidos.
e são povo de Deus. E o verso 2, ele responde exatamente por que Paulo fala isso. Por que esse desejo do coração dele? Por que esse anseio, esse desespero, esse sentimento ruim, essa coisa que Paulo sentia em relação ao povo de Deus? E o verso 2 diz assim: porque eu posso testemunhar, ou seja, eu tenho provas de que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Então vamos voltar. Paulo começa dizendo assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelo povo de Deus é que eles sejam salvos porque eles estão perdidos. Porque eu posso testemunhar, eu sei que eles têm zelo por Deus. Ou seja, eles vão na igreja, eles têm uma Bíblia, eles fazem a assinatura da escola sabatina, eles frequentam a igreja, eles falam que são cristãos, eles dizem que acreditam em Deus, eles dizem que professam uma fé. Mas aqui diz que o seu zelo não é baseado no conhecimento. E é exatamente a última parte desse versículo que é a resposta do porquê que esse povo de Deus não está salvo, e Paulo se preocupa imensamente com eles, porque o seu zelo não é baseado no conhecimento. Conhecimento. Oséias, se eu não me engano, é capítulo 6 e verso 3, diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, ou o meu povo foi destruído pela falta de conhecimento. Hoje eu digo que, quem sabe, a dificuldade do cristão hoje não é a falta de conhecimento. Compreendo que nos tempos bíblicos o acesso ao conhecimento era um pouco mais complicado. A maioria das pessoas não sabiam ler, era algo mais que a nobreza tinha o domínio sobre isso, sabia ler, escrever, enfim, se comunicar de uma maneira mais corretamente por causa do estudo. Pouquíssimas pessoas tinham estudo naquela época. Na época de Oséias, mais ainda, porque aí ali já é Antigo Testamento e tudo mais, e diz que o povo perece por falta de conhecimento. Mas levando para os tempos de hoje, eu acredito que não é a falta de conhecimento que tem destruído o povo, mas é a falta de vontade de buscar o conhecimento. Hoje é como se nós tivéssemos um prato de comida muito farto diante de nós. E ali tem todos os tipos de nutrientes que nós precisamos para sobreviver, para ter saúde, para continuar nessa vida. E esse prato está diante de nós, imagine. Só que nós estamos anêmicos, nós estamos destruídos, nós estamos com fome, nós estamos fracos, nós estamos no chão. Só que o prato de comida está na nossa frente e nós não comemos. Nós ficamos olhando ali para a comida. Então, não é por falta de conhecimento, mas é por falta de vontade de pegar um garfo e realmente se alimentar deste conhecimento. E isso é muito preocupante, porque não basta a gente apenas dizer que ama a Deus, ou ir na igreja, ou fazer o papel de bom cristão. Nós precisamos ter conhecimento. E isso é muito bem claro, lá em Provérbios também fala isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, para você ter sabedoria, precisamos levar em consideração lá no começo do versículo que o temor do Senhor, ou seja, buscar a Deus de verdade, aprender sobre Ele, entender sobre o caráter de Deus, buscar a sabedoria do Senhor, é o princípio de tudo, é a primeira coisa, é a primeira parte, é a base, é o fundamento, é a primeira etapa para se ter sabedoria nas demais coisas da vida. O interessante é que muitas vezes nós, como povo de Deus, nós queremos que todas as coisas nos sejam acrescentadas, mas nós esquecemos que o começo desse versículo de Mateus 6,33 começa dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então as demais coisas lhes serão acrescentadas. Nós queremos que as coisas nos sejam acrescentadas. Claro, nós oramos para isso, nós buscamos isso, nós temos anseio disso, nosso sonho é esse. Mas nós às vezes esquecemos a primeira parte que diz: busquem, pois, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
E aí todas as demais coisas vão ser acrescentadas. É como aquele versículo de 2 Crônicas 7,14 que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nosso desejo é que o Senhor perdoe os nossos pecados, é que o Senhor sare a nossa terra, é que o Senhor interceda, realmente faça uma mudança na nossa vida, interfira de verdade. Mas nós nos esquecemos da primeira parte, é aquilo que a gente não quer fazer, que é reconhecer, que é confessar, que é abandonar os seus maus caminhos, sabe? E é complicado isso na nossa vida porque nós queremos sempre ir pelo caminho mais fácil. Nós queremos o abençoador, nós queremos as bênçãos e nós nos esquecemos do abençoador. Nós queremos as dádivas e esquecemos da maior dádiva que foi o sacrifício de Cristo, que foi a morte de Jesus na cruz, que nos deu a chance de ter a vida eterna e de ter a salvação um dia. Por isso que eu quero que nesse dia você reflita profundamente acerca desse versículo. Eu falo pra você que quando eu li esse versículo foi um momento em que eu fiz o meu devocional aqui. E eu estava lendo, eu ia ler Romanos 10, o capítulo inteiro, mas quando eu parei aqui em Romanos 10, 1 e 2, eu fiquei nos versículos 1 e 2 e eu não consegui mais sair dali. Depois eu li o 3 e o 4 e eu compreendi melhor. Mas foi algo que mexeu muito comigo, porque eu te pergunto, se uma pessoa descrente chegasse, entregasse uma Bíblia pra você e falasse assim: me prove a razão da sua fé, me prove por que você vai na igreja que você vai, me prove por que você guarda o sábado, me prove por que você pensa dessa forma, me prove por que você é como você é, por que você faz o que faz, por que você fala o que você fala, por que você professa essa fé que você diz que professa. E eu quero que você prove biblicamente sobre isso. E aí, quem sabe, acerca do sábado, você vai abrir em Êxodo 20, mas eu posso lhe dizer que Êxodo 20 do Antigo Testamento é a Antiga Aliança e Jesus aboliu na cruz. Então o que você faria? Recorreria ao Google? Recorreria ao YouTube? Recorreria em alguma fonte de pesquisa da internet? Mas não. O conhecimento que nós precisamos ter não é no celular, não é no computador, mas é ter o conhecimento. Para que o momento em que a Bíblia seja tirada da nossa mão, a internet não exista, enfim, nós tenhamos o conhecimento de verdade. Porque quem não tem uma causa de verdade para defender, não encontra motivação para viver. Por isso que muitas vezes a gente vive um cristianismo tão mole, um cristianismo tão de fachada, uma coisa tão superficial, porque simplesmente nós estamos vivendo no modo automático, sem realmente nos aprofundar no conhecimento, sem mergulhar na sabedoria de Deus, e nós fazemos as coisas porque os outros fazem, não por convicção e certeza própria. Queridos, lembrem-se disso. Lembre quando Paulo disse: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, porque eles estão perdidos. Porque eu posso testemunhar que eles amam a Deus, eles têm zelo por Deus, porém o seu zelo todo não é baseado no conhecimento. A questão da falta de conhecimento, a falta de buscar conhecimento, é um ponto de salvação. Muitas pessoas podem se perder porque simplesmente não buscaram o conhecimento. E Deus, Ele não quer robôs. Deus não quer pessoas, sabe, controladas por Ele. Enfim, não é isso. É livre-arbítrio, é fazer as coisas por amor. Por isso que é tão importante buscar o conhecimento. Para você ter realmente um fundamento, uma base, uma convicção de fato de quem você é, de onde você veio e para onde você vai. E que isso possa permear a sua vida nesse dia, nesse ano, e que nós possamos realmente fazer um compromisso com Deus e conosco mesmo, de buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, na certeza de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nesse momento, eu gostaria que você fechasse os olhos para a gente finalizar esse momento com uma oração. Amado Senhor, obrigado a Deus porque nós temos acesso ao conhecimento.
Obrigada porque de tantas formas nós podemos te conhecer melhor através da televisão, da internet, do rádio, da Rádio Novo Tempo, enfim, tantas coisas. São tantos canais de YouTube interessantes que nós podemos ter conhecimento, são tantos livros maravilhosos, espírito de profecia, é tanta riqueza de conhecimento que nós podemos ter através da tua palavra também, e nós muitas vezes perdemos muito tempo do nosso dia com redes sociais e com outras coisas que não nos agregam nada e deixamos o conhecimento do Senhor de lado. Senhor, nos perdoe pela nossa negligência e nos ajude a voltarmos à nossa origem de verdade, a nós voltarmos ao primeiro amor e voltarmos à essência do que é realmente importante para a nossa salvação. Perdoe os nossos pecados e abençoe ricamente, poderosamente, grandemente, abundantemente a vida de cada pessoa que esteve presente aqui nesse momento para ouvir um pouquinho mais do estudo da tua palavra e ter esse momento especial contigo também. Fique conosco, nos dê um bom restante de semana em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito e na próxima quarta-feira nós nos encontramos de novo.